Meio-dia mais 9 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, de acordo com o Disque 100, o Serviço de Denúncias da Ouvidoria da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, a violência financeira contra idosos é o terceiro tipo comum de violência cometido no Brasil, atrás apenas da violência psicológica e da negligência. Então, sobre a exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido dos recursos financeiros e patrimoniais, eu converso agora com o Tiago Martello, ele que é administrador, pós-graduado, agente autônomo de investimentos, educador e planejador financeiro. Então, Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Total. E, infelizmente, este crime está aumentando. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com a audiência do programa. Infelizmente, sim, Gabriel, como você mesmo colocou, realmente tem aumentado bastante, é o terceiro no ranking, e isso é muito lamentável, né? Isso tem se tornado uma realidade tão grande que foi necessário criar um dia específico para poder falar sobre esse assunto. Então, o dia 15 de junho foi criado, então, para o dia, foi colocado como o Dia da Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Né? Então, olha o tamanho da relevância do assunto ao ponto de ter criado, então, até um dia específico para poder abordar esse assunto. Né? Então, o mundo tem ficado cada vez mais velho, a longevidade, né, da pessoa humana tem, então, aumentado, e aí, por conta disso, né, essas pessoas ficam à mercê do Estado, dos familiares, de pessoas que convivem com ela, enfim, porque vão perdendo suas autonomias. E aí, infelizmente, às vezes as pessoas que estão próximas a elas cometem, entre outros, esse crime de violência contra, então, né, o abuso aí da violência contra a parte financeira e patrimonial do idoso. Ô, Tiago, já entrando neste assunto, até para quem está nos acompanhando, né, o que configura uma violência financeira contra o idoso? Olha, muitas coisas, tá? Mas entre elas, vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, forçar o idoso a contratar créditos, por exemplo, né? A gente sabe que o consignado é uma linha de crédito, muitas vezes com uma taxa muito mais barata do que um crédito pessoal, cartão de crédito e por aí vai. Então, forçar o idoso a contratar um crédito no nome dele e dar para outra pessoa, né? Enfim, isso é uma clara, né, constatação do crime. Como, por exemplo, também pedir, né, obrigar ou persuadir o idoso a transferir os imóveis, os bens imóveis, né, carro, eventualmente, enfim, para o nome de outras pessoas. Isso também não é correto, né? Isso é crime, né? E é importante dizer aqui também, Gabriel, que entre os abusadores não estão só familiares, mas às vezes pessoas próximas, né? Até dentro de agências bancárias, uma vez forçar o idoso a contratar um crédito, não explicar todas as obrigações ao tomar um crédito, como por exemplo, né, não falar todas as informações, isso também pode ser categorizado como um crime, tá? Então, tá aqui alguns exemplos, né, que caracterizam, então, esse crime da violência financeira contra o idoso. Ô, Tiago, a violência financeira, ela pode acontecer, então, através de uma instituição financeira que oferece algum serviço por telefone. O que pode e o que não pode acontecer? Acho que recentemente nós tivemos uma discussão e até projetos neste sentido, né? O que pode ser feito e o que não pode? Quem atendeu o telefone lá? O que ele pode aceitar de serviço e o que ele precisa ficar com um pé atrás ou tem que ir pessoalmente? Tem algumas mudanças que aconteceram justamente para poder evitar ou golpe, ou para deixar claro pessoalmente o que a pessoa está contratando? Então, Gabriel, sim e não, né? Assim, tem algumas políticas públicas, algumas coisas que estão sendo feitas para tentar minimizar isso, né? Mas ainda, assim, existe uma grande diferença entre o mundo ideal e o mundo real, né? Então, por exemplo, olha só, o mundo ideal, né? O mundo ideal seria o idoso, se ele quisesse contratar um crédito, ele que fosse atrás, né? Ele que entre em contato com uma instituição, com um banco, por exemplo, né? Mas não, o que acontece? Quando o cara, ele é aposentado, né? Vou dar um exemplo real e concreto meu.
eu tenho um número de telefone aqui da minha empresa, né? Que eu contratei já vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. E em algum momento da vida, da existência humana, né? Esse número pertenceu a uma pessoa que foi recentemente aposentada. Gabriel, eu recebo em torno de 30, 40 ligações por dia procurando o tal do fulano que aposentou para poder ofertar crédito. É o fim do absurdo, né? Essa pessoa, imagina o quanto ela não é oportunada. Eu estou sendo oportunado porque acham que o número ainda é da pessoa, né? E aí o que acontece? Por telefone é muito complicado, né? Porque você não tem condições assim de visualizar, né, a seriedade da empresa, saber se está tudo idôneo. Mesmo pessoalmente, às vezes as pessoas são enganadas, que dirá por telefone, né? E aí, muitas vezes, o idoso é convencido, até por meias verdades aí, é convencido a tomar um crédito, não explica, como eu estou dizendo, a informação toda, aí pega-se dados pessoais, pega documentos pessoais e tudo mais, e aí, assim, se for uma empresa séria, tudo bem, assim, tudo bem entre aspas, só contratou o crédito. Se não é uma empresa séria, mas com discurso convincente, pega os dados desse idoso e sabe lá Deus o que pode ser feito, né? Então, existe hoje um serviço, né, que o idoso, ou qualquer pessoa, inclusive eu fiz isso, né, que é o Não Me Perturbe, que é um serviço gratuito, onde você cadastra o seu número de telefone e essas empresas de telemarketing e tal não podem entrar em contato com você. Olha, vou dizer que eu fiz o cadastro e ainda recebo ligações, mas diminuiu bastante, né? E também tem a lei do superendividamento, que também é uma novidade que está sendo muito falada. O brasileiro cada vez mais endividado, bateu 77% agora em maio de endividados e 27% de inadimplentes. Então, a lei do superendividamento vem para tentar coibir essas ações de oferta de crédito de forma desenfreada, para que a pessoa não perca a capacidade de pagamento, né? Então, Gabriel, sim, estão sendo adotadas algumas questões, algumas medidas, algumas boas práticas, para minimizar, mas ainda no meu ponto de vista, na minha opinião, ainda são poucas, né, são pouco efetivas essas ações para acontecer. Mas já é alguma coisa, está acontecendo, começou. Mas o alerta principal é que o indivíduo, a pessoa, ligue o alerta, né, para que então não caia nessas armadilhas, nem então de familiares, conhecidos e tão pouco de, né, pessoas aí que trabalham em empresas de crédito, que é o que elas querem, né, vender o crédito. Até porque, Tiago, essa oferta de crédito, ela é tentadora, né? Porque ela acontece de uma forma fácil e rápida, né? Então, é necessário quem está do outro lado da linha ter essa atenção. Viu que foi muito fácil, viu que foi muito rápido, desconfia, vai pessoalmente entender o que está sendo oferecido ali. Isso mesmo. E assim, sim, eu concordo, viu, Gabriel? Concordo. Só que tem um passo antes, que é saber se quer o crédito, se precisa do crédito. Porque, assim, às vezes, o discurso, muitas vezes, é assim, não, mas é o menor juros, né? Assim, crédito consignado é o menor juros. Mas peraí. Não existe o menor juros ou o melhor juros daquele que você paga. Esse juros é péssimo. O melhor juros de todos é aquele que você ganha. Esse é um bom juros. Qualquer juros que se paga, seja qual for, é péssimo, tá certo? Então, sim, faça a lição de casa. Não, realmente eu preciso de um crédito? Tem que estar consciente de que, a partir de então, aquela parcela que vai ser debitada do meu benefício vai faltar todo mês para eu fazer as minhas outras coisas, tá certo? Então, assim, realmente eu preciso do crédito? Tá, Thiago, realmente eu preciso, tá? Então, com certeza, aí, ir pessoalmente aumenta a chance de não cair num golpe, alguma coisa assim. Porque por telefone, realmente, a gente não tem muito parâmetro, tá certo? Agora, e se essas instituições financeiras, elas insistirem? O que precisa ser feito para interromper isso? Tem algum canal para fazer uma ligação, para fazer algum tipo de denúncia, Thiago? Então, o Bacen, né, o Banco Central Brasileiro, você pode, tem lá um canal específico que você pode abrir uma reclamação até pelo site, é bem prático, né? Tem o Procon, tem o Disque 100, tem ouvidoria pública, tem muitos canais. O problema maior aqui, Gabriel, é assim, é conseguir caracterizar o abuso, né? Então, assim, imagina o trabalho, né? Porque você fala assim, a pessoa está me ligando 20 vezes. O operador ligou uma vez, aí depois liga outras empresas, outros operadores em horários diferentes. Então, como que você consegue categorizar isso, né? Caracterizar, desculpa.
Isso. Então, essa que é a dificuldade. Imagina, vou passar o dia inteiro gravando ligação, vou passar o dia inteiro aqui filmando, eu recebendo essas ligações, para conseguir comprovar isso. Então, na minha opinião... Então, e sabe o que é isso, Gabriel? Sabe o que é isso, na minha opinião? Quem enxerga desse jeito é terceirizar para o público final, para o idoso, para a pessoa, um dever que deveria ser do Estado. De coibir práticas como essa, de fazer leis, né, bem claras e objetivas e punitivas para que essas instituições, esses agentes, esses operadores de telemarketing, essas empresas, não fizessem um processo tão criminoso quanto esse de ligar 40 vezes no dia para uma pessoa. Eu estou falando por conhecimento próprio, aconteceu comigo, como eu acabei de falar. Eu recebo, agora menos, diminuiu, mas no começo, quando o cidadão lá acabou de aposentar, recebia 40 ligações por dia. Aí entra até uma pergunta aqui, né, Gabriel? Entra até uma pergunta. Como que eles souberam disso? Porque, teoricamente, se o cara aposentou, devia ser um dado sigiloso. Tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Tá vendo só como o problema é muito maior? Olha só, né? O cara se aposenta, isso deveria ser tratado como uma informação sigilosa. Quem quer sair? Você que se aposentou, você põe no megafone, põe na janela, põe no seu Facebook. Não, né? É uma coisa pessoal, ninguém precisa saber. Como que as empresas de telemarketing sabem disso? Onde está saindo essas informações? Como que eles conseguem essas informações para ficar ligando e enchendo o saco do cidadão o dia inteiro, 40 vezes por dia? Então é isso que eu estou falando, né? Fazer com que o cidadão prove o abuso é terceirizar um compromisso, um dever que deveria ser do Estado. De falar, não, imagina, isso é uma informação sigilosa. Se você ligou é porque você teve uma informação privilegiada, você tem que ser processado. Entende? Então, é bem complexo, né, Gabriel? Até o mundo ideal acontecer, a gente está com o mundo real. E no mundo real você que está assistindo essa matéria, fique alerta, desconfie, não dê bandeira por telefone. Se realmente precisa do crédito, vai procurar sua agência bancária, vai procurar, enfim, tentar, né, uma empresa séria, um banco conhecido e tudo mais, para você poder, então, conversar a respeito da possibilidade do crédito. Telefone, muito complicado, tá? Você citou sobre situação complexa, então agora acredito que seja uma situação muito mais delicada do que essas ligações de instituições financeiras, quando a violência acontece dentro de casa, feita por um familiar, né, Tiago? Aí assim, né, além do fator criminal, né, digamos assim, né, que tem, né, tá previsto em lei da pena de 1 a 4 anos, né, de detenção, né, quando é caracterizado, então, algum tipo de violência contra o idoso, né, além dessa questão, ainda entra toda a questão moral, né. Imagina, eu fui criado pela minha avó, viu, Gabriel? Eu fui criado pela minha avó, então eu adoro um velho. Eu costumo brincar aqui dizendo que eu adoro um velho com o maior carinho aqui da palavra, né? Eu chamo minha avó de velha, né, brincando. Ela tem 93 anos, né? Então, assim, a gente dependeu deles a vida toda para comer, para aprender, para andar, para fazer tudo. E aí, na terceira idade, que eles estão precisando da nossa ajuda, que é a lei natural da vida, a gente inverte isso e não cuida, abandona, qualquer coisa assim. Então, assim, aí entra o absurdo do absurdo, né? Questão criminal e social, né? E aí é engraçado, Gabriel, porque às vezes a gente ouve alguns testemunhos dizendo assim, poxa, mas tá difícil, tá complicado, eu não tenho dinheiro, não tenho um espaço adequado. Mas esse é o ponto, né, Gabriel, que é o que eu faço aqui diariamente, né? É assim, alguém aqui acha que vai ficar jovem para sempre? Né? Não é óbvio que todo mundo, né, se Deus quiser, inclusive, vai ficar velho e vai ter, então, questões de saúde para poder, então, organizar e tudo mais. Então, assim, se planeja antes, se organiza antes. Essa é a ideia. Você aí com 30, 40, 50 anos, tá perfeito a hora de começar a pensar nisso e fazer ações para que dependa-se menos possível de terceiros, seja eles familiares ou não familiares.
Isso vai desde controlar a alimentação, ter uma saúde melhor, para estar com a cuca fresca melhor por mais tempo, né? Isso vai desde guardar dinheiro para não ter que depender de seu ninguém, né? Não depender de pegar empréstimo para pagar remédio. É absurdo dizer que os planos de saúde só vão ficar mais caros aqui, Gabriel? Não, infelizmente não. Só vão ficar mais caros, então tem que ter planejamento financeiro também para depender o mínimo possível, né? E aí, depois disso, dependendo da complexidade dessa vida, dessa família, né? Se tem muito dinheiro envolvido, principalmente, e tudo mais, aí pode ir até para um terceiro estágio, que são algumas ferramentas jurídicas, né? Testamentos, apólices de seguro, alguns tipos de investimentos que não passam por inventário, coisas assim, né? Então, ou seja, tem várias formas de hoje, antecipadamente, a gente se precaver, a gente se organizar, para lá na frente falar, não sabia, foi pego sem querer. Poxa, não dá para alegar isso, né, Gabriel? A minha avó, de novo, falando da minha avó, 93 anos, beijo, vó, amo a senhora, é assim, ela fala uma coisa que é óbvio, né? A única certeza da vida é a velhice e a morte. Então não dá para colocar aqui que eu não sabia, foi sem querer. Pelo amor de Deus, né? Então, um dos motivos, na minha opinião, que foi instituído, então, 15 de junho como dia aí para falar sobre o assunto, é para trazer essa conscientização de quanto mais cedo, mais jovem, antes as pessoas pensarem sobre isso, a gente vai ter uma população mais velha, se Deus quiser, porque a longevidade hoje em dia está maior, mas, porém, uma população mais velha, porém mais autônoma, com mais saúde, com mais cabeça melhor para tomar as decisões por mais tempo e assim por diante. E esse é o objetivo da nossa entrevista, né? Essa conscientização, trazer para você que está nos acompanhando informações seguras, com qualidade, para você sempre tomar a melhor decisão. Tiago, nós estamos falando sobre essa violência financeira familiar agora. Quais são os tipos de crimes? Por exemplo, se apropriar dos bens da pessoa idosa, se apossar do cartão da conta bancária, o que configura essa violência financeira dentro da família? O que pode ser feito e o que não pode ser feito? Então, é assim, né? Como comentei, qualquer coisa que beira a obrigação, né? Obrigar o idoso a fazer algo que ele ou não tem mais discernimento sozinho, né? Autonomia sozinha para tomar decisão, ou obrigar, ou persuadir para fazer com que o idoso faça algo em benefício próprio, está caracterizado, então, o crime, né? Aí eu tenho uma listinha aqui que eu peguei de uma matéria sensacional do Instituto de Longevidade da MAG, escrita pela jornalista Janaína Gimael, que coloca aqui algumas situações. Foi feita uma entrevista, inclusive, com uma pessoa do meio jurídico, né? É uma entrevista bem interessante, super recomendo que as pessoas leiam, né? Aí eles colocam aqui uma listinha, mas eles colocam isso, né? Estourar cartão de crédito do indivíduo, pegar o patrimônio da pessoa e passar para o seu nome, forçar a pegar empréstimos, né, no nome da pessoa, fazer transferências, PIX e tudo mais, né? Então, tudo isso é caracterizado. Estou tentando achar aqui a listinha, tem uma listinha bem maior do que essa, viu? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas basicamente, assim, se resume nisso. Obrigar o idoso a fazer qualquer coisa, né, de que não esteja ele consciente e em benefício próprio, né? Então, persuadir, tirar dinheiro do nome, qualquer coisa assim, tá caracterizado crime, e isso pode gerar, né, se houver condições de ser apurado, denunciado, você, né, que, enfim, está fazendo isso, você pode pegar de 1 ano até 4 anos de detenção. Então, e multa ainda, né? Então, por favor, né, vamos tratar bem os nossos velhinhos, tá certo? Essa é a mensagem principal aqui. E, Tiago, geralmente esses golpes, né, esses crimes, eles acontecem com pessoas que têm um grande poder aquisitivo? Ótima pergunta, por sinal, viu, Gabriel? Todas as outras foram perfeitas, mas essa é mais ainda. Sabe por quê? Porque o estudo, tem alguns estudos, inclusive da ONU, né, e alguns estudos aqui que foram feitos com base nos números de denúncias do Rio de Janeiro, que mostram o seguinte, que não. A gente tende a achar que sim, né? Só grandes fortunas, né? E, na verdade, não.
tem conhecimento de casos, inclusive, que o idoso ganha um salário mínimo, que cá para nós, né, Gabriel, não dá para nada. Imagina, um salário mínimo hoje em dia, o coitado do idoso mal consegue pagar um plano de saúde, remédio e alimentação, não dá. Ele tem que escolher o que ele quer fazer, não dá para fazer os três, né? Então, até idoso com um salário mínimo, ainda assim, é vítima de violência financeira, né? Então, não necessariamente o idoso, para estar à mercê disso, precisa ter dinheiro. Foi mostrado na pesquisa que, infelizmente, com todas as classes sociais aí acontece. Claro que o tipo, né, de violência é diferente, os valores são diferentes, mas o ato, a violência, está caracterizada independente do tamanho do patrimônio. Eu diria até, assim, isso não está base em pesquisas, não. Agora eu vou dar uma opinião aqui, baseado no que eu vejo, no que eu leio, em tudo que eu já estudei. Eu diria até que o pessoal mais pobre, né, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, eu acredito, não tem isso evidenciado em lugar nenhum, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, só para ficar claro, isso é uma opinião, não é pesquisa, não tem dados, não tem nada, é uma opinião. A minha opinião, pelo que eu vejo, estudo, penso, avalio, é que provavelmente os pobres, né, o pessoal que ganha um salário, 2 salários, eles são mais vítimas ainda. Por quê? Porque esse pessoal não tem conhecimento, muitas vezes não sabe nem que está sendo vítima de um abuso, menos ainda liga para denunciar, até porque assim, fica entre o ovo e a galinha, né? Eu denuncio o meu filho, um exemplo, denuncio o meu filho, perco quem cuida de mim, porque mal ou bem cuida, né? Sei lá, pelo menos pega um bujão de gás e traz para dentro de casa e instala, sabe assim? Né? Ou eu denuncio, paro com a violência financeira, ele vai preso, e aí quem vai cuidar de mim? Você consegue perceber que o buraco é muito mais embaixo? Então, eu acredito que essas pessoas, em questão em cenário aí de vulnerabilidade, provavelmente elas são muito mais violentadas financeiramente falando, só que não tem dados, porque as pessoas não denunciam, entende? Porque às vezes nem sabem o que está acontecendo. Eu acredito que pessoas com maior poder aquisitivo, que têm mais dinheiro, que com certeza também sofrem violência, mas ali você consegue contratar um advogado, eventualmente é uma pessoa mais bem instruída, tem mais caminhos. Às vezes tem assim, não, o filho é um abusador, mas eu tenho uma cuidadora, então eu vou avisar para o cuidador para denunciar meu filho. Ou o filho instala uma câmera e consegue pegar que o cuidador está maltratando, sabe? Então, tendo mais recursos e sabendo os caminhos, sabendo enxergar aí as violências, consegue denunciar mais, consegue ter mais acesso. Então, é uma opinião, assim, não está documentado isso em pesquisa, até justamente por falta de dados. Mas eu acredito que, ao contrário, enquanto a gente acha que só rico passa por esse problema, eu acho que não. Eu acho que o problema está muito maior entre os pobres. Então, pode ser uma... Que é a nossa maior classe social, inclusive, né, Gabriel? Que é a maior quantidade de pessoas no Brasil. Pode ser, então, uma vulnerabilidade, né? Porque a pessoa, ela ganha pouco, acha que não vai acontecer com ela e acaba não percebendo, então, um golpe ou uma atitude suspeita. Então, atenção redobrada. Essa é a dica, Thiago. Exatamente, né? Você não precisa ser rico para, infelizmente, sofrer a violência financeira, né? Não é só assim. Não é só como mostra em novela, né? Porque novela mostra isso e a gente tende a achar que o que mostra na novela é uma verdade absoluta, né? E não é, tá bom? Rico sofre esse problema? Sofre, claro que sofre. A pesquisa evidenciou isso. Mas pobre também, tá bom? Então, é ficar alerta, é tomar cuidado. Ajuda tem limite, viu, Gabriel? Ajuda tem limite. O que eu quero dizer com isso? Ó, vou dar um exemplo. Eu trabalhei 8 anos em um dos maiores bancos do mundo aqui no Brasil, né? No mercado local. 8 anos. Entre uma das minhas atribuições lá como gerente, eu tinha que ligar para as pessoas comprarem elas, né? Eu tinha que cobrar a pessoa. Aí, Gabriel, eu ligava para a pessoa e falava assim: oi, tudo bem? Ó, aqui é o Thiago do banco e tal. Pô, tô te ligando para cobrar, você tá atrasado. E aí, como é que é? Aí a pessoa fala assim, ó, Gabriel, olha isso, olha que absurdo. A pessoa fala assim: não, sabe o que é? É que essa dívida não é minha. Eu peguei pro meu pai, peguei pra minha mãe, peguei pro meu filho, peguei pro meu sobrinho, peguei pro meu vizinho. A pessoa pegou o empréstimo e deu para alguém. Aí eu falava assim, não, mas peraí. O fulano da Silva, que mora num lugar tal, CPF tal, é você? É, então, amigo, a dívida é sua. O banco nem sabe da existência dessa outra pessoa. Entende? Então, o que eu quero dizer assim, que ajudar tem limite. E hoje eu penso assim, minha recomendação, meu conselho é, se o indivíduo não cuidou do próprio nome,
o próprio nome, a pessoa não cuidou e por isso não tem mais condições de pegar crédito, você realmente acha que ela vai cuidar do seu? Às vezes está na melhor das intenções, né? Mas... E boas intenções, vamos falar disso. Perfeito, Gabriel. Ótimo gancho. Boas intenções. Às vezes, pessoal, a pessoa não é mau caráter, não. Não estou dizendo que todo mundo que precisa de ajuda, pega empréstimo, não é mau caráter. Não estou falando isso. Às vezes a pessoa realmente está com boa intenção. Não, vou pegar, vou honrar meu compromisso, vou pagar tudo direitinho. Mas, gente, o que garante que no meio do caminho essa pessoa não vai ficar desempregada, ficar doente, terminar um casamento, nascer um filho, morrer? O que impede? E aí você pegou o empréstimo para essa pessoa e depois você vai ter que arcar. Entende? Então, ajudar tem limite. E, às vezes, não é dando dinheiro que a gente está ajudando a pessoa, não, viu? Eu, sendo educador financeiro, tendo uma empresa de educação financeira, é o que eu mais falo aqui, né? Dar dinheiro ou ter acesso a crédito, isso muitas vezes não resolve. O que resolve é a educação financeira, é a pessoa entender o que está acontecendo com a vida financeira dela e equilibrar o quanto entra, quanto sai. Entende? Isso resolve. Até porque eu tenho casos aqui, Gabriel, por exemplo, um cara que ganha 50 mil reais por mês e gasta 52. Aumenta o padrão de vida, né? Ou seja, não é dinheiro. Não é dinheiro. Qual a diferença do cara que ganha 3 e gasta 3 e o cara que ganha 50 e gasta 50? No final do mês é zero de qualquer jeito. Entendeu? Então não é dinheiro às vezes, né? Às vezes a ajuda vem até com um não. Às vezes até um não ajuda mais do que dar o dinheiro para a pessoa. Então fica aí a orientação. Tiago, vamos falar agora sobre educação financeira para idosos, porque, na sua opinião, muitos idosos mal sabem o que acontece nas suas contas bancárias? Nossa, mas demais, assim, olha, esse é um tema muito relevante, Gabriel. É assim, a gente aqui tem que fazer né, assim, ponto positivo e ponto negativo. Vamos ser o advogado do diabo aqui, né? Então é assim, Por um lado, para que mais pessoas tenham acesso ao sistema financeiro, para que mais pessoas possam ter contas em bancos, para que mais pessoas consigam ter atendimento, ter acesso, então, ao sistema financeiro, entrar, né, aí no radar, né, dos números, da economia, e girar a economia, e o país crescer e tudo mais, com certeza a tecnologia, ela veio para ajudar. É útil. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Imagina, quando eu entrei no banco, que eu falei que trabalhei 8 anos, para abrir uma conta levava uma semana. Hoje em dia você apela pela internet em 5 minutos, tá certo? Então, assim, a tecnologia ela veio ajudar. E depois da pandemia, então, mais ainda, né? O mundo aprendeu a usar a tecnologia a seu favor, facilitando, então, os processos, agilizando os processos, trazendo muitas vezes até mais segurança, se souber usar direitinho, até mais seguro, né? Em alguns casos, usar a questão digital do que ir numa agência. Mas eu vou ir na agência e sacar 10 mil. Não, faço uma TED, né? Enfim, então um Pix, né? Enfim. Então, assim, o mercado, o mundo digital veio contribuir bastante para isso. Mas, ao mesmo tempo, né? O lado negativo disso é justamente que, normalmente, né, assim, pelo que eu vejo, a maior parte dos idosos não conseguiu acompanhar essa evolução, né? Até porque hoje, o que a gente recebe, por exemplo, de input, de propagandas e tudo mais, de compras, de crédito, tudo isso, hoje o que a gente recebe num dia, Gabriel, é equivalente ao que um ser humano na década de 50 recebia na vida inteira. Olha a diferença. O que o cara recebia de input a vida inteira, hoje o cara recebe isso num dia. Então, o mundo se tornou muito mais ágil. Tem hoje em dia a obesidade mental de informação, né? E o idoso, muitas vezes, não conseguiu acompanhar. Então, o que acontece? Como o idoso não consegue acompanhar, como os processos se tornaram muito mais digitais, os próprios bancos, hoje em dia, têm mais agências digitais do que agências físicas, né? Existe um processo de fechamento de agências físicas. A casa, na época que eu trabalhava em banco, era 1:20. Enquanto uma agência digital gastava lá X valor, a agência física, né, era 1:20. Então, o que 20 agências digitais gastava para existir, uma física gastava sozinha. Percebe? Então, assim,
Então, muitas vezes, por não conseguir acompanhar essa frente aí do que tá, para onde está indo então o mercado financeiro, o que o idoso faz? Desiste e terceiriza. Fala, não quero saber disso não. Então, tô aqui, filho, neto, vizinho, tal, toma conta para mim. E não sabe de nada. Vou dar um outro exemplo real e concreto, pessoal, hein? Outro exemplo real, concreto e pessoal. A minha namorada tem um pai idoso, tem 81 anos. Seu Misael, beijo, seu Misael. O que acontece? Quando ela pegou as finanças dele para tomar conta, para ver de perto e tudo mais, ela se deparou com o seguinte, ele estava fechando em média R$5.000 todo santo mês negativo no banco, acreditando que o gerente de banco era um amigo dele, que só passava informação legal pra caramba e tudo mais, e no entanto tinha um monte de porcaria contratada na conta dele que ele nem sabia que existia. Até consórcio viagem de 10, 15, 20 anos tinha contratado para um idoso de 81. Tá certo? Então, sim, infelizmente sim, Gabriel. Hoje em dia, o idoso, por não estar conseguindo acompanhar, alguns deles, né? Não estou generalizando, mas por não estar conseguindo acompanhar essa questão tecnológica, às vezes acaba desistindo e terceirizando. E isso é um baita problema, porque se você não sabe o que está acontecendo na sua conta bancária, se você não sabe o que está acontecendo com a sua educação financeira, quanto entra, quanto sai de dinheiro por mês, aí fica complicado. E no empirismo, a probabilidade de dar errado é bem grande. E mesmo com essa dificuldade, com a tecnologia, com a internet, que às vezes até mesmo a gente tem, né? Porque ela vai evoluindo muito rápido, você precisa ficar sempre muito atento, né? Em como utilizar os aplicativos, a atualização. É necessário, na sua visão, importante promover essa autonomia, ajudá-los. Com certeza, não adianta, assim, é aquela coisa, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mesmo com bastante dificuldade, tem que auxiliar, pelo menos as coisas básicas. Olha, aqui você entra e vê seu crédito, o seu extrato, aqui, ó, quanto entrou, quanto saiu, entende? Então, sim, quem está perto ali, inclusive colaboradores bancários e tudo mais, tem que dar autonomia. Não adianta fazer pelo idoso, porque é mais rápido. Ah, não, é mais rápido, eu já dou pronto. Mas aí acaba ficando cada vez mais sem autonomia, né? Então, ensinar a pescar, não dar a vara, né? Para que, assim, continue com uma consciência financeira, sabendo o que está acontecendo e, assim, ficar menos vulnerável a esses crimes de violência financeira contra o idoso. Tiago Martello, administrador pós-graduado, agente autônomo de investimentos, educador e planejador financeiro, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o nosso Câmara Total. Todas as informações aqui de grande valia e até uma próxima oportunidade. Gabriel, o prazer foi meu, foi um prazer poder participar aqui, conscientizar um pouquinho aí a população, tá? Então, fico já disponível, à disposição para os próximos, pode me chamar de novo que eu venho com o maior prazer, tá bom? E é isso aí, vamos nos conscientizar para, então, tomar conta dos nossos velhinhos. Essa é a mensagem principal. Até uma próxima. Até uma próxima. Tiago Martello participando aqui do nosso Câmara Total ao vivo nesta quinta-feira.